Boa tarde a todos. Eu fui convidado para fazer a palestra na tarde de hoje, falando a respeito dos falsos profetas. E preparando a palestra, fiquei pensando bastante como trazer esse tema de uma forma que a gente pudesse compreender o que é um profeta, quem são os verdadeiros profetas e quem são os falsos profetas. Porque, ao contrário do que a gente pensa, as coisas não pararam lá no Oriente Próximo, não pararam no deserto, numa montanha, não foi uma pessoa iluminada num templo que tinha acesso direto a Deus, e isso de alguma forma acabou se perdendo na nossa história. O contato dos homens com Deus, ele é um contato permanente, e é um contato verdadeiro. Os deístas diziam assim: Deus criou o mundo. Ele fez leis para reger o mundo. Uma vez que Deus criou o mundo, criou essas leis, ele partiu, foi para fazer outra coisa. Então, o mundo, hoje, ele não tem a presença de Deus. O que tem são as leis que regem o mundo, e o mundo, ele segue a sua vida. Na visão teísta, a que eu falei é a visão deísta. Deus criou o mundo e largou o mundo. É como se o mundo tivesse caído do caminhão de mudanças de Deus. Na visão teísta, Deus, ele é imanente na nossa realidade. Deus, ele é presente nas nossas vidas. Deus, ele cria o mundo. Mas por ele amar as pessoas, por ele amar a sua criação, ele não se afasta dessa criação, ele permanece com essa criação. E essa visão é exatamente a que comunga com quase todas as visões cristãs e também com a visão espírita. O nosso Deus não nos esqueceu. O nosso Deus, ele age nas nossas vidas, porque Deus é amor, e quem ama não abandona, quem ama não esquece. Pois bem, se nós temos Deus, existem os seres humanos, mas os seres humanos normalmente, não é Deus que se esquece das pessoas, mas são as pessoas que se esquecem de Deus. Em algum momento nós vamos precisar de elementos que intermediem essa relação entre as pessoas e Deus. E no passado, essas pessoas eram chamadas de profetas. Eram pessoas que intermediavam, principalmente quando a população, o povo, acabava tomando outros destinos e se afastando das leis de Deus. E a gente não pode nunca esquecer disso. Deus cria o mundo, é óbvio que para o mundo funcionar ele tem que ter leis. Se afastar das leis de Deus é uma forma de sofrimento. Porque se Deus é perfeito, as leis dele são perfeitas, ele não se engana, ele não cria lei, ele não inventa lei, ele não altera a lei, ele não abroga a lei. As leis dele são eternas, porque ele é perfeito, então tudo que ele faz é perfeito. Quando nós nos afastamos dessas leis, naturalmente, nós vamos contra a natureza. E indo contra a natureza, nós acabamos sofrendo. E no sofrimento, a gente entra em tristeza, em desespero, e aí parece que Deus está muito longe. Para mostrar que Deus não está longe, existem esses elementos que intermediam a palavra divina com a humanidade. A palavra profeta vem do hebraico nabi. Nabi é anunciador, é a pessoa que faz um anúncio. Então o profeta é aquele que faz um anúncio da vontade de Deus. Em grego é profetes. Pro é antes, fetes é falar.
é aquele que fala por alguém. Então sempre tem essa relação. No Espiritismo, nós temos uma figura que faz bem esse papel, chamada médium. Médium é intermediário. Todas essas definições convergem para alguém que intermedia a vontade divina, o amor divino, com que as pessoas andam fazendo. E aí nós temos a imagem, e é muito natural que assim seja, de Jesus como o profeta do amor, o profeta do acolhimento, o profeta do carinho, do abraço, do perdão. E ninguém está errado, Jesus era tudo isso. Mas ele não era só isso. Porque se fosse só isso, ele não teria sido crucificado. O problema de Jesus não foi ter curado leprosos, ter curado cegos. O problema de Jesus não foi ter acolhido prostitutas, pecadores. O problema de Jesus é fazer o que os profetas fazem. É denunciar aquilo que está errado. E o falso profeta? O falso profeta é que fala exatamente o que nós gostamos de ouvir. O falso profeta é aquela pessoa que, percebendo as nossas sombras, querem nos deixar ainda mais imersos nas trevas. Se durante todo o período da humanidade houve pessoas que intermediaram a luz divina para quem estava na escuridão, também durante todo o período da humanidade teve gente que soube se apropriar do sofrimento humano para alimentar as trevas que cada um de nós carrega. Na Bíblia, e nós espíritas, via de regra, temos pouca afinidade com a Bíblia, principalmente com o chamado Antigo Testamento, nós vamos encontrar uma divisão didática entre profetas maiores e profetas menores. Esse tipo de definição, na minha forma de ver, não é a mais acertada, porque dá a entender que uns são menos profeta do que os outros. E quando falam profetas maiores, é porque o livro dessas pessoas é maior. Então, o livro de Zacarias, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, são livros grandes. Então, eles são considerados profetas maiores. Amós, Sofonias, Naum, eles são livros menores. Então, são considerados profetas menores. A definição de profeta maior, a classificação de profeta maior ou profeta menor, é só o tamanho do livro. Agora, vamos nos reportar a essa época. Por exemplo, o que foi mais produtivo entre os profetas, Isaías. As pessoas já tinham o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém havia sido construído por Salomão, que era filho de Davi. Davi ficou muito incomodado, porque ele, Davi, quando tomou a cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém não foi feita pelos judeus. Ela era uma cidade de estrangeiros, os chamados jebuseus. Davi tomou de assalto a cidade de Jerusalém. E ele resolveu, pela posição estratégica da cidade, colocar aquela cidade como capital do seu reino. A primeira coisa que Davi fez, quando ele se instalou em Jerusalém, foi criar um palácio para ele, Davi. Em determinado momento, ele percebeu que Jerusalém, ainda não é a Jerusalém que nós conhecemos hoje, que é mais ou menos do tamanho de João Pessoa. Jerusalém era bem menor naquela época. Ele vivia num palácio, mas Deus morava ainda numa tenda. É como se ainda trouxesse aquela visão de um Deus semita, nômade, que acompanhava os hebreus no deserto. Então ele dizia: poxa, eu vivo entre mármore e cedro, e o meu Deus vive numa casa que é sustentada por cortinas. E ele desabafa isso com um profeta, que era o seu consultor para assuntos divinos, o profeta Natã. E Natã diz assim: olha, Yahvé, que é o Deus dos judeus, diz que você não vai construir o meu templo, o templo de Deus, porque você é um homem de sangue, você é um guerreiro, você cometeu muitas violências. E a casa de Deus não pode ser construída por mãos ensanguentadas.
quem vai construir essa casa vai ser o seu filho, aquele que herdará o teu trono. E quem herdou o trono foi Salomão. Assim que Davi morreu e que Salomão foi entronizado, ele entrou em contato com o rei da cidade de Tiro, e esse rei, que tinha todos os empregados com a expertise e o material para fazer um templo, construíram o templo de Jerusalém. Isso mais ou menos por volta do ano 900. No ano 800 a.C., tem um profeta que recebe a missão de falar em nome de Deus naquele templo. E as pessoas ficam alvoroçadas. Olha, surgiu entre nós um profeta. Hoje ele vai estar lá no templo. Hoje ele vai falar as palavras de Deus. Todo mundo acorre para o templo. E aí, me permitam ler como começa o livro de Isaías. Porque foi exatamente isso que ele falou no templo. Profecia de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém, no tempo de Osias, Joatão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ouvi, céus, e tua terra escuta. É o Senhor que fala. Eu criei filhos e os eduquei. Eles, porém, se revoltaram contra mim. O boi conhece seu possuidor e o asno o estábulo de seu dono. Mas Israel não conhece nada do meu povo, nada, e o meu povo não tem entendimento. Ai da nação pecadora, do povo carregado de crimes, da raça de malfeitores, dos filhos desnaturados. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e lhe voltaram as costas. Onde vos ferir ainda quando persisti na rebelião? Toda a cabeça está enferma e todo o coração abatido. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não há nele coisa sã. Tudo é uma ferida, uma contusão, uma chaga viva, que não foi curada, nem ligada, nem suavizada com óleo. Ouvi a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma. Escuta a lição de nosso Deus, povo de Gomorra. De que me serve a mim uma multidão de vossas vítimas, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos de cordeiros, de gordura de novilhos cevados. Eu não quero sangue de touros e de bodes. Quando vindes apresentar-vos diante de mim, quem vos reclamou isso? Atropelar os meus átrios. De nada serve trazer oferendas. Tenho horror da fumaça dos sacrifícios. As luas novas, os sábados, as reuniões de culto, não posso suportar a presença do crime na festa religiosa. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Respeitai o direito, protegei o oprimido, fazei a justiça ao órfão, defendei a viúva. Pois bem, justifiquemo-nos, diz o Senhor. Se vossos pecados forem escarlates, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Teus príncipes são rebeldes, cúmplices e ladrões. Todos eles amam as dádivas e andam atrás do proveito próprio. Não fazem justiça ao órfão e à causa da viúva, que não é evocada diante deles. Imaginem se aqui na comunhão nós tivéssemos um médium e esse médium fosse convidado e aí dissesse assim: olha, eu estou vendo Bezerra de Menezes. Aí todos nós, ótimo, Bezerra de Menezes vai falar por esse médium. E ele começa: não adianta vocês virem aqui tomar passe, não adianta vocês virem aqui lerem livros, se vocês continuam estacionando em vaga de deficiente, se vocês continuam cometendo adultério, se vocês continuam roubando. Foi exatamente isso que Isaías fez. E Isaías, segundo o Talmud de Jerusalém, exatamente porque ele fala o que Deus quer que ele fale, e não o que as pessoas querem ouvir, ele é perseguido pelo rei Manassés, ele se esconde numa árvore oca, mas as franjas da sua roupa, do seu manto, ficam do lado de fora. O rei, percebendo que ele estava escondido na árvore, manda serrar a árvore ao meio. É assim que acaba a história de Isaías. Depois nós temos, 2 séculos depois, Jeremias. E Jeremias, do mesmo jeitinho. Deus aparece para Jeremias e fala: vai no templo. Jeremias vai. Quando você chegar no templo, eu vou falar pela sua boca. Jeremias, ok. E aí, ele começa a falar o que Deus quer que ele fale, e não o que ele gostaria de falar. A palavra do Senhor foi nesses termos dirigidos a Jeremias: vai à porta do templo do Senhor, lá pronunciarás esse discurso.
escutai a palavra do Senhor, vós todos, povo de Judá, que entrais por estas portas para vos prosternar diante dele. Eis que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: reformai vossos procedimentos e a maneira de agir. Eu vos deixarei morar neste lugar. Não vos fiei em palavras enganadoras, semelhantes a estas. Templo do Senhor, se reformardes os vossos costumes e modos de proceder, se verdadeiramente praticardes a justiça, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, se não espalhardes nesse lugar o sangue do inocente, e não correrdes para a vossa desgraça atrás dos deuses alheios, então permitirei que permanecei neste lugar, nesta terra que deu aos vossos pais por todos os séculos. Vós, contudo, vos fiais em fórmulas enganadoras que de nada vos servirão. Roubais, matais, cometeis adultério, prestais juramentos falsos, ofereceis incenso a um deus estrangeiro e procurai deuses desconhecidos, e depois vindes apresentar-vos diante de mim, nesta casa que foi invocada a meu nome, e exclamais: estamos salvos, para em seguida recomeçar a cometer todas essas abominações. Gente, isso era ser profeta. Profeta é Deus dizer, vai e fala. O sujeito vai lá e fala. Como aquelas pessoas daquela época viam? Bom, Jerusalém é o lugar onde Abraão teria quase sacrificado Isaque. Ali Salomão fez fez um templo para Deus. Aquela nuvem que acompanhava Moisés e os hebreus no deserto, aquela nuvem entrou naquele templo. É o que eles chamam da glória de Deus, a presença de Deus. Deus estava habitando naquele templo para aquelas pessoas. Como as pessoas mostravam que elas amavam a Deus? Elas iam nesse templo, levavam um animal, o animal era sacrificado, e ali era um grande churrasco. A gente tem que pensar com a cabeça das pessoas daquela época. Você comia, almoçava com o seu Deus. Você levava um animal para fazer um churrasco. Então, a gordura, as vísceras ficavam para Deus, a carne ficava para os sacerdotes e para o ofertante. Então, nesse churrasco, as pessoas, os fiéis, faziam as pazes com Deus. Naquele lugar habitava Deus. Então aquelas pessoas diziam, nós não temos com que nos preocupar. Deus mora nesse templo, nós moramos nessa cidade onde está o templo. Então nada vai dar errado. Jeremias, quando fala isso, os exércitos de Nabucodonosor estão invadindo a terra de Judá. E ele diz para aquelas pessoas, vocês não estão entendendo? Isso aí não faz o mínimo efeito. Eu já estou, Deus falando por Jeremias, eu já não aguento mais cheiro de churrasco. Eu já estou enjoado. O que eu quero que vocês não fazem é auxiliar a viúva. Por que viúva é tão importante? Porque uma mulher, quando perdia o marido, se ela não tivesse filhos, e lembrando que a pessoa podia até ter filhos, mas poucas pessoas chegavam aos 30, 40 anos de idade, a maioria morria por diversas causas antes. Então, se essa mulher não tivesse uma família que a acolhesse, ela só tinha 2 caminhos na vida dela: a prostituição ou a mendicância. É isso que sobrava para uma viúva. Por isso que quando a gente olha na Bíblia, olha, a preocupação com viúva, com órfão e com estrangeiro. Porque a viúva normalmente estava dedicada ou à mendicância ou à prostituição. Aquelas mulheres da vida que aparecem, né, nos jantares oferecidos para Jesus, que Jesus falava do reino de Deus para as chamadas pecadoras, é dessas pecadoras que o Evangelho está falando. Não é a menina que não quer ser balconista de loja, que quer ter uma Louis Vuitton e resolve virar garota de programa. Naquela época não era assim que funcionava. Naquela época, a mulher, se ela não casasse e muito nova, ou a família não tivesse um dote para levar no casamento, aquela pessoa estava abandonada. Órfão, mesma coisa. A criança, ela era considerada um adulto que não se desenvolveu. Se a criança não tivesse um adulto para protegê-lo, ela era escravizada por outro adulto. Ela era abusada por outro adulto. Uma das coisas que chamou a atenção nas escavações em Pompeia é que crianças já tinham a coluna toda torcida, de carregar peso, porque elas carregavam peso, os meninos e as meninas escravos, né? Eles carregavam peso como se adulto fosse, porque não teria proteção de um adulto ali, não tinha o estatuto da criança e do adolescente, não havia.
Então a criança não tinha nenhuma proteção. E a outra coisa era o estrangeiro. O estrangeiro, se ele tivesse em terras alheias, por isso que ele era estrangeiro, a legislação não protegia aquela pessoa. Então, furto, assassinato, difamação, ele estava completamente sem amparo legal. E aí vejam a palavra, tanto de Isaías quanto de Jeremias. Não adianta vocês trazerem um cordeiro para fazer churrasco. Não adianta vocês pegarem e jogarem incenso na pira e dizer, está tudo bem. Não adianta vocês falarem, olha, nós moramos aqui na casa de Deus. Isso, Deus falando, não me interessa. Eu olho para as crianças, eu olho para as viúvas, eu olho para os estrangeiros e eles estão passando fome, eles estão passando frio. É isso que me interessa. E aí, quando fala exatamente dos falsos profetas, e eu esqueci de falar, né? Jeremias também não teve uma morte agradável. Jeremias, quando ele falou isso no templo, o chefe da guarda mandou prendê-lo e chicoteá-lo. Havia um entendimento que no judaísmo antigo que você não podia açoitar uma pessoa 40 vezes, 40 chibatadas. Então a lei determinava 40 menos uma, então era 39. Então ele foi açoitado, ele ficou num poste a madrugada inteira e depois ele ficou proibido de pisar novamente no templo de Jerusalém. Ele foi perseguido pelos reis que ele acusava de serem corruptos, abusadores, escravocratas, teve que fugir para o Egito. No Egito ele continuou denunciando as coisas que iam contra as leis de Deus. E lá ele foi apedrejado. A gente tem que entender que falar, né, Nabi, aquele que proclama a lei de Deus, normalmente essa pessoa não vai falar coisas que nós gostamos de ouvir. Não vai falar coisas que são doces para os nossos ouvidos. Porque o que é doce para os nossos ouvidos são os valores do mundo. Vamos parar para pensar quais são os valores do mundo onde nós estamos. Quem duvida que os valores do nosso mundo são valores materialistas? Que as pessoas, elas vivem como se a vida terminasse no cemitério. Que não houvesse uma continuidade. Como se nós não tivéssemos uma alma imortal. Que o que nós fazemos aqui na Terra se projeta por toda a eternidade. Então nós não podemos viver só pelos nossos desejos, só pelos nossos instintos, só pelas nossas vontades. Porque sendo espíritos imortais, isso que nós vivemos aqui é só uma foto. A gente tem que entender o filme, o álbum completo. E neste álbum completo, eu tenho responsabilidades. Deus é Pai. Nós somos filhos de Deus. Um pai quer que os seus filhos se entendam e um pai quer que os seus filhos se ajudem. Por isso que, quando a gente olha na Bíblia, com muito carinho, está lá, eu já estou cansado de holocausto. Holocausto era um sacrifício que a vítima era totalmente queimada. Não sobrava nada, só sobrava cinzas da vítima. As pessoas, por exemplo, quando pecavam, ofereciam um animal que não tinha defeito, não tinha mancha, normalmente uma ovelha, um carneiro. Para aquele animal, eles degolavam o animal, pegavam o sangue e espargiam no altar. Altar não é como na Igreja Católica, onde fica a Eucaristia. Altar era o lugar onde ia queimar o animal. Eles degolavam o animal e botavam sangue ali no altar, para dizer que o sangue dele pague o meu sangue, que a vida dele liberte a minha vida. Esse era o sistema religioso da época. E o que Deus está falando através dessas pessoas? Esquece. Isso não me interessa. Não interessa você fazer isso e continuar da porta para fora mentindo. Não interessa da porta para fora você continuar adulterando. Não interessa da porta para fora você continuar roubando. Continuar em orgia, continuar bebendo. A vida desse animal não está sendo trocada pela sua. Você está se enganando, está se iludindo. Essa que é a beleza.
Porque se Deus é espírito e tudo que ele criou, ele cria a partir da sua perfeição, é a proximidade com a perfeição que nos dá proximidade com Deus. E aí ele fala, e tem gente que faz oráculos, ou seja, fala profetizando. Mas eu não estou no coração dessas pessoas. Elas profetizam de acordo com a imaginação delas. Eu não estou dizendo nada para eles. Eles estão profetizando de acordo com a imaginação. E naquela época, o que as pessoas queriam ouvir? Olha, o exército de Nabucodonosor não vai conseguir nos vencer. Do mesmo jeito que Deus venceu as tropas do Egito, lá no Mar Vermelho, aqui também ele vai vencer. E Jeremias, inspirado, por uma força superior, dizia, não é assim não. Se a gente não for puro por dentro, Deus não olha para a gente. Os nossos pecados falam por nós. Claro que é uma visão bíblica, tudo que eu estou falando é a visão da época, não é uma visão espírita, mas é para a gente entender como isso reflete. Aí passa, eu falei de Zacarias, de Isaías no século VIII, Jeremias no século VI, vamos para a época de Jesus. Olhem só, não era diferente. Tanto que não era diferente, que nós pegamos em Mateus, exatamente o trecho que inspira essa palestra. Guardai-vos dos falsos profetas, ele vem a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvos de espinhos e figos dos espinheiros? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não for boa será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos conhecereis. Nem todos aqueles que dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós pregamos em vosso nome. Não foi no vosso nome que expulsamos o demônio e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Então, na época de Jesus, Jesus está falando exatamente do mesmo problema. Mas para aí, eu também não vou lá no templo de Salomão, eu não participo da sinagoga, eu não como os alimentos proibidos, eu só como a comida kosher, que é aquela comida da dieta judaica, eu não respeito o sábado. O sábado tinha até número de passos que uma pessoa podia andar no sábado. Tudo que você tinha que fazer de alimento, você tinha que fazer na sexta. No sábado, você não poderia chegar na cozinha, porque era considerado trabalho. Eu não faço tudo isso. Eu não sigo as prescrições, como eles chamavam que seguia as prescrições da Torá. Eu não sou uma pessoa justa. Afastai-vos de mim, todos vós que pratiqueis a iniquidade. Traduzindo, tudo isso é exterior. Como é que está aqui dentro? Olha, eu psicografo com a mão direita Emmanuel, com a mão esquerda eu psicografo Leon Denis. E ainda quando eu falo é Bezerra de Menezes. Como está aqui dentro? É aqui que vai fazer diferença. O que você fala para o próximo? Como você age com as pessoas? Eu lembro uma vez lendo um livro da Joana de Ângeles, que se chama, na verdade não é da Joana de Ângeles, mas são entrevistas com o Divaldo e com a própria Joana, falando sobre qualidade na prática mediúnica. E ela diz o seguinte, vocês não fiquem alegres, porque os bons espíritos conhecem vocês. Vocês devem ficar felizes, porque os espíritos sofredores agradecem nas orações que eles fazem o nome de vocês. Vocês são conhecidos por aqueles que sofrem. Não é por aqueles que têm luzes, mas por aqueles que choram. Porque essas pessoas, quando choram e pensam em receber ajuda, elas pensam no nome de vocês. Aí sim, o nome de vocês está escrito nos céus. Vejam, é uma sequência.
E, infelizmente, o espiritismo cresceu muito. Isso é bom? Até um determinado ponto, sim. Qual é a parte ruim? Descobriram que livro espírita, filme espírita, dá dinheiro. E aí vem um problema. As pessoas não estão preocupadas com a qualidade do que é publicado, mas com quantos milhares de exemplares aquilo vai vender. Qual é o lucro que vai dar para as empresas? Não são pessoas espíritas que estão lidando nessas editoras. São pessoas que são empresários, são empreendedores, que viram no espiritismo um grande filão de negócios. E aí, qual é o nosso diferencial? Ivone Pereira, uma das maiores médiums, e quando eu falo maior médium, não é pela produção literária, mas pela fidelidade à doutrina espírita. Ela conta num capítulo da vida dela, chamado O Belatrista, o Homem das Belas Letras, que ela está em casa, vai dormir, e aparece um espírito no quarto dela, de um homem muito elegante, de um homem muito cordato, muito intelectual. E ela pergunta: o que o senhor está fazendo no meu quarto? Ele: minha irmã, eu sei que a senhora passa por dificuldades financeiras, eu sei que a senhora dá um duro danado com problemas de saúde, que a solidão invade a sua casa, mas eu tenho uma resposta para todos esses problemas. Eu fui um homem de letras quando eu estava encarnado na Terra. Eu domino a arte da escrita, sou romancista, e eu gostaria de escrever pelas suas mãos a história da minha vida. Aí ela parou. Olha, eu não escrevo nada sem autorização do meu mentor espiritual. O mentor espiritual da Ivone Pereira era o Charles. Ela ora pelo Charles, e mentor nessas horas é ótimo, né? Ele não aparece. É assim: toma que o filho é teu. Aí ela ora para Bezerra de Menezes, que ajudava no trabalho mediúnico dela, e o Bezerra de Menezes, coitado, né, gente? Pô, ele está em todas, então em algum lugar, em alguma hora, ele não vai poder estar. Ele não é uma pessoa que está em todos os lugares, né? Em algum momento ele vai ter que... Aí ela orou, nada de Bezerra de Menezes. Ela falou: não, a bola está comigo. Vem cá, me conta a história da tua vida então que você quer escrever. Aí ele conta um amor que ele tinha por uma mulher. Esse amor, por vários motivos, não se realiza, e ele acaba morrendo e ela acaba deprimida. E ele queria escrever essa história. E ela diz assim: olha, a história é muito bonita, eu já vi que o senhor domina bem a arte da escrita, mas qual é o fundo moral disso? Quais são os corações que serão convertidos ao bem com essa história? Ele não, convertido ao bem nenhum, mas é uma história bonita. Ela sim, é uma história muito triste, é mais ou menos Romeu e Julieta, morre todo mundo no final. Esqueceram de contar para ele que livro espírita morre todo mundo já no começo do livro. Né? Você já fica desencarnado no início do livro, não é no final do livro. Então, o que tem de bonito nisso? Ele falou: não, mas é a minha dor. Sim, a sua dor vai alimentar a dor de outras tantas pessoas, mas todo o dinheiro vai ser revertido para a senhora. Ela: mas eu não preciso do dinheiro da mediunidade. Aí diz que ele saiu muito cabisbaixo e desapareceu. E que durante 20 anos, coincidentemente, ela começou a receber belas páginas de escrita de um espírito anônimo. E ela sempre tentava ver quem era esse espírito, porque ela identificava a energia, identificava o estilo, mas ela não conseguia vê-lo. 20 anos, aparece esse espírito para ela dizendo: olha, era eu que escrevia. Todas aquelas mensagens, espírito anônimo, era eu. E agora eu estou me preparando para reencarnar, para encontrar com aquela que foi o amor da minha vida, para beijar as suas mãos, pedir perdão e reescrever a minha história. E te agradeço por não ter deixado que eu seguisse utilizando as tuas mãos para contar algo que só levaria tristeza para as pessoas. Isso é ser profeta. Isso é ser médium. Entendam, nós como espíritas, se nós somos espíritas mesmo,
a gente tem que incomodar as pessoas, não acomodar as pessoas. Jesus, ele incomodava. Mesmo as pessoas que se converteram, que o seguiram, foram pessoas que tiveram contato com ele e ficaram incomodadas. Essas pessoas nunca mais continuaram as mesmas. Eram pessoas transformadas. Se a gente entra no Espiritismo, lê as obras mediúnicas, participa das palestras, das atividades e não se sente incomodado, tem alguma coisa errada. É só botar um espelho e olhar para a nossa miséria moral. E o Espiritismo nos aponta a superar essa miséria. O Espiritismo nos aponta a nos transformarmos como pessoas. Se você olha para aquele espelho das suas adiposidades, gordura, de erros, de falhas, de compromissos, e não se sente mal com aquilo, alguma coisa está errada. O Espiritismo tem que nos incomodar, tem que nos tirar da zona de conforto. Nós temos que olhar para ele e nos sentirmos impelidos a nos tornarmos pessoas melhores. Mais uma vez, Jesus foi crucificado porque ele incomodava, não porque ele acomodava. Tomemos muito cuidado com isso. Na doutrina espírita hoje existe um discurso muito grande de acomodação. Deus te compreende, o Espiritismo nada julga, o Espírito é livre, cada um está no seu momento evolutivo. Esse é um discurso de acomodação. Realmente, o Espiritismo nada julga, mas ele diz que se você plantar chuchu, você não vai colher morango, você vai colher chuchu. A questão é, quanto tempo você vai querer continuar plantando chuchu? Bom, eu sei que tem gente que gosta, mas como a maioria não deve gostar de chuchu, é o exemplo que me passou pela cabeça. Quanto tempo? Quanto tempo a gente achando que fazendo coisas erradas a gente vai receber coisas boas? Quanto tempo a gente achando que orando, chorando, porque eu estou vendo uma claridade, o irmão Eurípides Barçanufo, sai daqui, continua fazendo as mesmas coisas. E não são poucas. Se nós não nos sentirmos incomodados de estacionarmos na vaga de deficiente, na vaga de idoso, de estacionar na calçada, se nós não nos sentirmos incomodados de fraudarmos o imposto de renda, de mentirmos para os nossos filhos, ou ensinarmos os nossos filhos a mentir, se nós não nos sentirmos incomodados em levar vantagem indevida sobre os outros, então, pessoal, a gente está perdendo tempo. O Espiritismo não tocou como deveria ter tocado. Virou placebo. Sabe? Eu acho que é só tomar um passe, está tudo bem? O passe, ele vai encontrar na criatura aquilo que a criatura se conecta com o seu Criador. Não pode ser da boca para fora. Uma das coisas que eu adoro de dar palestra, devemos ter umas 400 pessoas aqui no salão. Eu tenho 400 cobradores no meu dia a dia. Se eu pensar na internet, são 30 países que está sendo vinculado a essa palestra. Um número indefinido de pessoas. Sabe que existe um Jefferson, que ele é espírita, e que ele diz que a gente tem que se esforçar para ser melhor. Porque quando eu fizer uma besteira lá fora, o que eu quero das pessoas é que as pessoas me digam, não é você que dá palestra na comunhão? Essa voz me faz bem, porque essa voz me ajuda a não meter os pés pelas mãos. É tipo alcoólatra anônimo, somos uns vigilantes uns dos outros, e com isso nós nos ajudamos. A gente não pode ter medo disso. Me assusta quando eu vejo livros direcionados para crianças, onde as crianças são estimuladas a desobedecerem aos seus pais. As crianças são estimuladas a não terem responsabilidade. E me preocupa mais ainda quando os pais não veem quais são os jogos que seus filhos estão jogando no videogame, não veem quais são os livros que estão sendo dados nas escolas para os seus filhos. A gente está no mundo, e essa batalha não se dá no céu, essa batalha se dá aqui. É aqui que a coisa se dá.
a vida passa muito rápido. Como diria minha avó, depois dos 15, voa. A gente tem que aproveitar o tempo que a gente está aqui. Quando Jesus diz sobre as pessoas que expulsam os demônios, era na visão da antiguidade, quando uma pessoa estava muito doente, ou estava louca, ensandecida, essa pessoa estava possuída por um espírito impuro, demônio. E ele quando diz assim, olha, mas mestre, nós expulsamos os demônios. Essas pessoas faziam exorcismo. Essas pessoas praticavam cura. Essas pessoas realizavam o que nós chamaríamos de milagres. E olha o que nós encontramos no Evangelho. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Quantos espíritas que acham, eu vejo isso direto, eu tenho 25 anos de mediunidade, e daí? Eu dou palestra há 30 anos, e daí? Qual é o significado disso? É título? É legitimidade? Eu sou dirigente do grupo tal, e daí? Porque para Deus nada disso vale. Deus não olha para nada desses títulos. Deus não quer saber desse tempo. Deus quer saber como nós vivemos. Porque é isso que nos aproxima dele. Poucas pessoas entendem que a nossa testemunha... Imaginem que quem vai prestar testemunho do nosso julgamento é uma imagem, é uma alegoria. Mas para dar uma ideia, quem vai prestar testemunho de nós são as pessoas que nós convivemos. Pai, mãe, irmãos, esposa, esposo, filhos, colegas de trabalho. Essas pessoas é que realmente vão aquilatar até que ponto, quando a gente pega um evangelho, quando a gente pega um livro bonito, a gente se diz de uma determinada religião, até que ponto aquilo ali vai ser testemunhado dizendo, é sincero. E vejam, ninguém está pedindo para sermos santos. Deus já tem todos os santos que Ele precisa com Ele. Os santos já estão todos lá do lado de Cristo. Aqui, Ele precisa de pessoas corajosas, pessoas com vontade, pessoas que querem dar o seu melhor, pessoas que não justifiquem um erro com outro, mas muito ao contrário, pessoas que digam, eu errei, está errado, mas amanhã eu vou fazer diferente. Porque tem gente que fala, não, veja bem, não foi bem um erro. Nós temos que entender que, de acordo com o espírito imortal, erro é erro. Pedir desculpa por ter errado é a coisa mais nobre que existe. Pisar na bola é característica de todo ser humano. Agora, defender o erro como certo, aí é preocupante. Por isso que eu sempre insisto, não existe adultério do bem, não existe corrupção do bem, não existe cortar no trânsito do bem. Está errado. Nada disso está certo. Isso está errado. Acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos das pessoas que dizem, vá, continue fazendo o que você faz, continue sendo quem você é, que Deus quer a sua felicidade. Que felicidade é essa? Porque o que eu lembro no Evangelho de Marcos, que é seguido por Mateus e Lucas, aquele que quiser vir após mim, renegue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Em momento nenhum, Jesus diz assim, vá, continue roubando, continue se prostituindo, continue cometendo adultério. Em momento nenhum ele diz isso. O que ele diz é, quer vir após mim? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e pode vir. Não é um caminho fácil. Dizem que Teresa d'Ávila, quando estava viva, estava uma enxurrada na cidade dela, muita chuva, chuva torrencial, derrubando casa, derrubando barreira, arrastando as pessoas, e que batem na porta dela com muita força. Aí quando ela abre a porta, Jesus.
Aí Jesus, Teresa, se arruma que nós temos que sair agora para socorrer uma pessoa. Aí Teresa foi lá. Aí Jesus pula de pedra em pedra, Teresa vai lá, tentando pular atrás das pedras. Jesus atravessa o rio quase que leva a Teresa vai lá. Jesus passa pela barreira, a barreira cai, a Teresa quase que vai na barreira. Aí Jesus olha para trás e fala, Teresa, rápido. Ela para, olha bem para Jesus e fala, não é à toa que o senhor tem tão poucos seguidores. Isso é seguir Jesus. Por isso que são poucos. Não são muitos. Porque é pegar um ego desse tamanho e fazer assim. Mas quando a gente diminui o ego, a gente sofre tão menos. Sofre tão pouco. Por isso que a beleza do Espiritismo está em dizer que isso aqui é uma transição. Isso aqui passa. O que vale é aquilo que nós acumulamos enquanto seres imortais. Ninguém tem que ter vergonha de ter passado num bom concurso, ou de ter um bom emprego, de ter um bom casamento, de ter a casa dos seus sonhos, o carro que sempre desejou. Se é honesto, se é fruto do teu trabalho honesto, parabéns para você. O problema é quando a gente quer ser enterrado com a casa, com o carro, não larga o emprego depois de morto. Esse é que é um problema. O problema é quando nós não possuímos as coisas. As coisas é que nos possuem. Aí está errado. Porque aí sim nos vincula, nós como almas imortais, com coisas que são perecíveis. Aí nós morremos e levamos para o além-túmulo uma coceira que nós não temos como coçar. Existe uma parábola, na verdade uma historieta, que ela é bem emblemática nesse sentido, sobre a questão do apego. Em determinado momento, Buda já tinha alcançado a iluminação. E ele estava na floresta fazendo meditação para continuar nesse estado de bem-aventurança. E quando ele está meditando, ele percebe que vem uma pombinha muito cansada voando na direção dele. E essa pombinha vem, até que ela não aguenta mais e cai no colo dele. Aí ele pega a pomba e fala, irmã pomba, como eu posso te ajudar? E ela diz assim, Gautama, o nome dele era Siddhartha Gautama. Gautama, eu tenho alguns filhotes no meu ninho e eu preciso levar alimento para esses filhotes. Mas eu estou sendo perseguida por um falcão. Se eu morrer, os meus filhotes também morrerão, porque eles não vão ter comida. E eu não sei mais o que eu faço, porque eu estou voando já tem algumas horas e o falcão não sai do meu encalço. Aí o Buda pega a franja, a manga da sua veste, da sua túnica, e fala, não, eu vou te esconder na minha manga. Aí nisso, passam-se uns minutos, vem um falcão cansado e puf, cai no colo de Buda. Aí ele, falcão, de que forma eu posso te ajudar? Ele, olha, eu estou com meu ninho, está cheio de filhote, e eu estou perseguindo uma pomba. Se eu não levar essa pomba para o ninho, eu morro e os filhotes morrem. E eu não sei mais o que eu faço. Aí Buda está com drama. E aí, como é que eu ajudo? E como toda a história, pensem, um homem estava meditando na floresta e ele consegue uma balança. Mas é história, tinha uma balança na floresta, ponto, é o que interessa. Ele pega uma balança e ele faz uma proposta para o falcão e para a pomba. Que ele ia tirar uma parte da perna dele que pesasse o que pesava a pomba. E aí o falcão poderia levar a carne, se alimentar e alimentar os seus filhotes, e a pomba poderia ir embora, para levar alimento também para os filhotes dela. As duas aves concordam, ele pega uma lâmina e corta parte da carne, que ele olha assim e fala, é do tamanho da pomba. Quando ele coloca no prato, a pomba está aqui embaixo, e parecia que a carne dele pesava uma pluma. Estava aqui em cima.
ele fica intrigado e com muita dor e resolve tirar a mesma parte da perna de novo. Coloca no prato, a pomba continua embaixo, a carne continua em cima. Ele, desesperado de dor, tira uma parte maior, a pomba continua embaixo. Não tendo mais o que fazer, ele se joga no prato. E aí a pomba e ele se equilibram. O falcão se transforma no deus Vishnu, cura a perna dele e diz assim: entendeste, Gautama? Ou a gente se entrega por inteiro, ou a gente só sofre. A gente sofre muito porque a gente sempre está entregando o nosso coração para Deus em parcelas. A gente pega um altar e põe o centro das atenções num Deus chamado ego. Por isso que a maior religião do mundo se chama egoísmo. É um altar onde a gente põe um Deus chamado ego e presta culto. E depois a gente não vê por que dói tanto, por que sofre tanto. Porque a gente não se entrega para Deus por inteiro. E se entregar para Deus por inteiro é entender que tudo que Ele faz, absolutamente tudo que Ele faz, é para a nossa melhoria. É para que a gente saia daqui pessoas melhores. Não existe bem maior, não existe prazer maior do que botar a cabeça no travesseiro e ter a consciência tranquila por uma noite de paz. Então, tudo que falarem, que disserem, vá, realize os seus desejos, viva a sua vida, seja feliz, porque o Espiritismo nada julga, nada proíbe. Pode ter certeza, essa pessoa é um falso profeta, é uma falsa profeta, é um médium em desequilíbrio. Porque os verdadeiros, aqueles que têm compromisso com Jesus e compromisso com a doutrina, sempre souberam: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aí os pratos da balança se equilibram. Um ótimo domingo a todos, uma excelente semana de muita paz, e que a gente aprenda a não depender dos profetas, que a gente se torne, nós mesmos, cada um de nós, a palavra de Deus na terra. Uma ótima noite.